Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Eu inicio a minha fala dizendo o seguinte: eu agradeço a todos vocês pela oportunidade que vocês me conferem de compartilhar o produto dos nossos estudos. Vocês me proporcionam a oportunidade de cada vez mais conhecer, aprofundar nas lições que o Evangelho nos apresenta, nas ponderações de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Quanto mais a gente estuda, procura entender, quanto mais a gente procura mergulhar nas lições que se nos apresentam, quanto mais a gente procura facilitar o entendimento para que todos possam compreender, não resta dúvida que nós aprendemos cada vez mais. Por isso que eu sempre digo, independentemente do número das pessoas que visualizam este vídeo, eu tenho certeza que eu estou sendo cada vez mais beneficiado. E eu tenho certeza também que aqui eu estou cercado de espíritos que certamente a espiritualidade encaminham para que tenham acesso às lições do Evangelho. Muito embora as pessoas, em sua maioria, aqui na Terra não dão valor aos ensinamentos espirituais, tenho certeza de que muitos estão carentes, sedentos do conhecimento do Evangelho. Muitos perambulam e esperam uma oportunidade para ter contato com as mensagens do Evangelho. Nós estamos estudando, refletindo as lições contidas no livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e Emmanuel nos beneficia. Como sempre ele faz, ele se apoia agora numa fala de Paulo, que está contida na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23. Ele inicia, Emmanuel, dizendo o seguinte: sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Penso que é indispensável destacar um princípio do Evangelho, o princípio da doutrina espírita, um alicerce, e que nós precisamos sempre ficar atentos sobre esse alicerce, sobre esse princípio basilar. O cristão não é aquele que não deve apenas evitar o mal, ele deve fazer o bem. Muitas pessoas dizem: eu não tenho interesse por questões religiosas, eu não guardo nenhum vínculo com esses assuntos espirituais, eu procuro não fazer mal a ninguém e eu tenho fé em Deus. Só que nós perdemos a oportunidade de, não fazendo o mal às pessoas, estamos fazendo mal a nós mesmos. Perdemos a oportunidade de nos iluminar, porque somente o bem nos encaminha para a ascensão espiritual. Não basta a prédica, a fala, é imprescindível cada vez mais beneficiar os outros, porque estaremos beneficiando a nós mesmos. E Emmanuel continua: examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. Certa vez eu li num livro, falando sobre o pensamento estoico, de que muitas pessoas, quando recebem uma nota, por exemplo, de R$100, elas têm um cuidado de examinar se é verdadeira, se é falsa, não é mesmo? Mas por que nós não dedicamos a devida atenção, essa mesma atenção naquilo que chega ao nosso conhecimento? Será que é verdadeiro ou não? Será que este princípio que eu abraço de que basta não fazer o mal me é útil, me beneficia? Precisamos aquilatar cada vez mais, porque não basta desenvolver a nossa tarefa não prejudicando as pessoas, mas os fins são imprescindíveis. Numa outra lição sobre trabalhos imediatos,
que Emmanuel comenta neste livro, nós destacamos, nós comentamos que os fins não justificam os meios. Agora também não basta o meio ser digno, louvável, precisamos também alimentar os fins dignos, os propósitos louváveis. Não basta que os meios sejam dignos. Nós devemos nos perguntar: e os fins? Para que eu trabalho? Qual o motivo da minha existência? Devemos nos perguntar isso. Emmanuel deixa bem claro quando ele diz: é lícito ao homem se dedicar à literatura ou aos negócios honestos do mundo? Veja bem, dedicar-se à literatura e aos negócios honestos do mundo. E ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos daquele que negocia. De que valerá o primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? De que valerá nós, de forma digna, desenvolvermos um trabalho se beneficia exclusivamente os nossos interesses materiais? Se não é útil, se continua vazio, se não nos beneficia, se não se refere a um pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará ao comerciante, por exemplo, a fortuna imensa, conquistada, sim, através da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Veja bem, nestas duas situações, daquele que escreve e daquele que negocia, a atividade deles que eles desenvolvem não são ilícitas, ou seja, os meios não são ilícitos. Todavia, não basta que os meios sejam lícitos, os fins devem ser dignos. É isso, penso eu, que a espiritualidade está querendo nos dizer. Da mesma forma que os fins não justificam os meios, ou seja, uma finalidade digna não justifica um meio ilícito, da mesma forma também meios lícitos, eles não valem quase que por nada se não se ancoram em finalidades lícitas. Em ambas as situações, Emmanuel diz bem claro, daquele que escreve, daquele que negocia, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas, todavia perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. Há poucos dias, eu me deparei com uma frase, salvo engano, é de Dr. Inácio Ferreira, que ele diz o seguinte: trabalho sem sorriso é tortura. Também me lembro de uma história daqueles 3 operários que conduziam pedras para um cume. Perguntaram ao primeiro: o que você carrega? Ele, de forma raivosa, respondeu: você não está vendo que eu estou carregando pedra? Ao segundo perguntado, da mesma forma, respondeu: eu estou carregando pedras. E ao terceiro, ele respondeu a mesma pergunta: eu estou levando pedras para edificar aquela igreja.
Nós não podemos esquecer que as menores coisas, qualquer atividade, da mais complexa, mais simples, da mais homenageada, valorizada ou não, todas guardam finalidade edificante. O trabalhador cônscio das responsabilidades que lhes competem não se desvia dos caminhos retos. O trabalhador cônscio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Percebam, meus irmãos, como que o Evangelho de Jesus Cristo, ele procura nos conscientizar. Não basta não fazer o mal. Não basta agir licitamente. Existem condutas delituosas, crimes, que são verdadeiras ações indiferentes à nossa penologia aqui na Terra, indiferentes ao Código Penal, mas que são consideradas, e até mesmo consideradas crimes, delitos na espiritualidade maior. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Quantas e quantas vezes nós trabalhamos apenas para ganhar dinheiro? E se alguém não nos remunera, desistimos do trabalho? Quantas e quantas vezes nós elaboramos, quantas e quantas vezes a nossa atividade guarda vínculo apenas com interesses passageiros? Quais são aqueles que valorizam a bendita oportunidade de viver? Eu me lembro bem de uma história, me parece que se refere a Einstein, que ele estava num laboratório trabalhando e já era tarde. Ele ainda não havia almoçado. E ele se dirigiu à lanchonete. No meio do caminho, um estudante dirigiu a ele e perguntou algo, e ele começou a explicar, aprofundando no ensino, e aquela conversa ela se alongou. E no final da explicação, no término da explicação, ele não sabia se ele já tinha almoçado. Veja bem, a aula que ele ministrava, o ensinamento, saciou a sua fome. E ele perguntou para o aluno: quando você me encontrou, eu estava vindo ou estava indo? E o aluno não havia percebido que ele estava se dirigindo para a lanchonete. Ele disse: o senhor estava indo. Ah, então eu já almocei. Eu já tomei meu lanche. E voltou a trabalhar. Nós precisamos fomentar cada vez mais o prazer pelo trabalho. Quando nós fazemos ou procuramos fazer tudo com amor, a nossa vida desenvolve, ela ascende. E querendo ou não, nós somos úteis. Além dos meios lícitos, o trabalho, a finalidade também tem que ser digna, pelo menos do ponto de vista cristão. Enquanto isso ocorre, termina Emmanuel, intensificam-se os projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Penso que, na maioria das vezes, aqui na Terra, nós trabalhamos, ou mesmo abraçamos atividades e atividades, mas sem edificar algo de forma justa e necessária ao nosso desenvolvimento, à nossa ascensão espiritual. Esta lição e os fins nos convida a meditar sobre a finalidade da nossa existência, aquilo que nos move. Qual o combustível que nós ingerimos? Nós nos preocupamos apenas com os interesses passageiros? Torna-se um contrassenso, porque nós somos cristãos. Nós temos convicção de que a vida continua. Viver só para alimentar o corpo, conforto material? Não. Nós estamos aqui para a nossa ascensão. Aproveitemos então cada oportunidade
para que os fins sejam dignos em qualquer movimento do nosso corpo, para que possamos também movimentar a nós mesmos como espírito a ascensão espiritual. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.